Olá, queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez. E eu queria compartilhar a palavra de Deus com você, um dos textos que fala muito ao meu coração e vai falar ao teu coração também. É um texto que fica em Mateus, no capítulo 16, no verso 13, que diz o seguinte: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto maravilhoso quando você vê que Jesus pega seus discípulos, leva para um local distante de Jerusalém, e esse local se chamava Cesareia de Filipe. Mas antes, esse local era chamado de Bânias, o local de adoração do deus Pan. E naquele local haviam ali alguns nichos esculpidos nas pedras, um local que é a base do Monte Hermon, e Jesus, um local lindo, por sinal. E Jesus leva os discípulos e ali questiona eles: quem diz o povo o que é ser o Filho do Homem? Que dizem a meu respeito? Aí os discípulos disseram: olha, parece que dizem que o Senhor é um dos profetas, como João Batista, como Jeremias. Mas vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Naquele momento, Simão, filho de João, chamado Barjonas, se aproxima e diz: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus fica maravilhado com aquilo e diz: Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E a partir de agora, você não será chamado mais Simão, filho de João, mas Pedro. Na verdade, Jesus chamou ele de Cefas, que significa rocha. Pedro, na verdade, significa Petros do grego. Mas a nossa postura é diante de um Deus revelado? E eu acho mais maravilhoso é que Simão, Pedro, ele chega e diz: Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E essa palavra dada por Jesus para ele, agora você se chamará Cefas, óbvio, sobre tal afirmação e sobre total convicção que você está se colocando, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. E é justamente isso que acontece, queridos. A igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, quantas pessoas têm tal convicção e quantas pessoas têm coragem de colocar tal afirmação, ao ponto da divina semente cair no coração através de algo que é pregado pela palavra de Deus. E entre o pregador e quem recebe a palavra, eu creio que entra ali a revelação de Deus. Entra ali aquilo que Deus convence a pessoa de quem realmente Jesus é. Ou melhor, Jesus não é. Jesus não era apenas um profeta. Jesus não era o que alguns pensam que era um filósofo. Jesus era, ele é e sempre será o mesmo. O quê? O Filho do Deus vivo. Talvez você esteja se indagando, mas existem tantos outros realmente. Olharam para Jesus e compararam ele com alguns outros que eram profetas na época. Talvez você compare ele com alguns dos filósofos dessa época, com algum homem inteligente de outra época, mas Jesus é mais do que isso, mas ele é mais para quem realmente recebe primeiramente a divina semente e da parte do Pai que revela. É óbvio que o inferno não pode prevalecer contra tal convicção. É óbvio que o inferno não pode prevalecer com tal afirmação. Por isso, nós hoje vivemos dias onde devemos continuar falando dessa beleza, da simplicidade do Evangelho, porque entre esta palavra e o teu coração, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a você, mostrando quem realmente Ele é. Deus quer dar uma oportunidade para com que você, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de angústia, no seu choro de alma, possa recorrer a alguém que realmente tem
como lhe dar, o que lhe dar e como dar. Por isso, a palavra de Deus, estas verdades que são eternas, não podem ser jamais mudadas, e elas têm vida hoje, para trazer vida para você, para se revelar a você, para poder dizer para você: olha para Cristo, olha para Deus, porque olhando para Ele, as portas do inferno jamais poderão prevalecer contra a tua convicção de fé, contra a tua afirmação de quem realmente Ele é. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.